E dentro do seu boletim tem um envelope para que você possa contribuir na casa do Senhor. O versículo que sempre a gente lê aqui, 2 Coríntios 9, de 6 a 7. E digo isto, o apóstolo Paulo dizendo que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas aquele que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, uma das maneiras de nós honrarmos o Senhor é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, eu queria que você ficasse de pé, preparasse o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que Deus colocar no seu coração, para que você semeie na casa do Senhor. Nós vamos estar colocando também as informações aqui no telão, também estamos colocando na internet. Se você por acaso quiser passar cartão de débito ou crédito, vai ali na mesinha de som, o meu filho Emanuel vai estar ajudando você ali, tá bom? Vamos orar então, queridos? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é o nosso provedor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, ó Deus, e não nos faltará nada. Como diz o final desse salmo, versículo 6, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitaremos seguros na casa do nosso Deus. Senhor, levanta dizimistas, levanta ofertantes a esse ministério, não apenas desta comunidade, mas de todos os lugares, de todos os rincões. As pessoas sejam movidas pelo Senhor para estar colaborando com esta obra linda que Deus está fazendo. O Senhor tem visto como nós temos administrado os recursos dessa igreja, sempre reinvestindo em estrutura melhor para os nossos irmãos. Nós agradecemos pela generosidade, não apenas dos irmãos aqui de dentro, mas até pessoas lá de fora, ímpios, têm contribuído, têm ajudado, têm colaborado na causa do Evangelho, na obra do Senhor. Que nunca falte mantimento nas nossas casas, que os nossos celeiros superabundem, que as janelas dos céus estejam abertas sobre nós e as obras do inferno sejam derrotadas, destruídas, anuladas, pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Levanta nesse lugar um povo próspero, um povo abençoado, um povo que entende o que é o reino de Deus e como é importante colaborar no teu reino, em nome de Jesus, que possamos compreender que é um privilégio para nós cooperarmos na obra do Senhor. E aqueles que assim o fizerem, Pai, serão agraciados, abençoados, pelo Deus que quando nós o buscamos, Ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Que possamos dar o nosso melhor, a primícia, a primeira parte dos nossos rendimentos, sempre sermos fiéis diante do Senhor. E aqueles que não compreenderam ainda isso, sejam mobilizados pelo Espírito Santo, movidos pelo Senhor, não pelo homem, não pelo constrangimento, nem pela manipulação da alma, mas movidos pelo Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos de todo o coração. Fala conosco através da tua palavra, ministra os nossos corações, que possamos honrar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que é poderosa para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Então vem aqui à frente, traga sua oferta, seu dízimo. Deus ama aquele que dá com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Coisa linda, né? Deus abençoe, preciosos. Tudo de bom? Deus seja contigo. Glória a Deus, tudo de bom. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já agradecemos o carinho dos irmãos. Vocês estão vendo mais cadeiras aqui, né? Como nós prometemos, nós fizemos um movimento de compra de cadeiras aqui na igreja. Parece dar a impressão que a igreja está maior, né? Mas são as cadeiras que a gente fez o investimento. Graças a Deus, chegou sábado aqui. Era para ter chegado um pouquinho antes, mas deu um problema na furação da estrutura metálica. Aí teve que voltar para Maringá, refazerem lá. Mas graças a Deus chegaram, estão aí as cadeiras. Hoje nós temos 130 cadeiras aqui dentro. Isso é um milagre, é uma bênção. Acho que dá para botar até mais umas 20 aqui, acho que fica legal, né? E aí vai dar
o total aí de umas 150 cadeiras. Desde já nós agradecemos o carinho, o amor, o apreço dos irmãos. A gente sempre quer falar para os irmãos isso, queridos. Essa igreja leva muito a sério a questão dos dízimos e das ofertas. Nós vivemos uma vida simples, eu e Sofia, tiramos apenas para manutenção da nossa casa e pagar a estrutura aqui da igreja, e sempre estamos investindo nessa obra. Por isso que cresce tão rápido, né? Você vê toda essa estrutura linda, porque nós levamos muito a sério o dinheiro suado dos irmãos. Nós entendemos que é santo, é sagrado, e nós levamos muito a sério isso, tá? Então fique muito tranquilo, nós temos uma diretoria executiva que caminha comigo nessa parte financeira. Além disso, a cúpula da igreja, né, os nossos diáconos, toda quinta-feira nós damos relatório de como é que está a questão financeira da igreja, traçamos estratégia juntos, e com a graça de Deus vocês têm visto tudo isso que nós temos investido nesse lugar. Isso é fruto da tua generosidade, do teu dízimo, da tua oferta e da boa gestão da diretoria dessa igreja. Amém? Você continue fiel, firme e forte no Senhor. Irmãos, hoje nós vamos continuar a nossa escola bíblica dominical, que nós fazemos todo domingo pela manhã. É um culto de doutrinação. A nossa palavra vai para tudo quanto é lugar. E hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra de Deus. Fala comigo, o poder da palavra de Deus. Será que a palavra de Deus é poderosa? Você vai ver que é. E quais são os benefícios de eu mergulhar nas Escrituras todos os dias, quando eu leio a palavra de Deus? O que eu ganho com isso? O que Deus faz na minha vida? Que benefícios tem, né, na minha vida ler a palavra de Deus? Então, nós vamos aprender sobre tudo isso. Semana passada, nós vimos que a Bíblia é um livro como nenhum outro. Ela foi escrita por cerca de 1.500 anos, por mais de 40 autores diferentes, desde o ano 1400 aproximadamente antes de Cristo, até o ano 96 depois de Cristo, aproximadamente 1.500 anos, a palavra de Deus foi escrita por 40 autores diferentes, todos eles inspirados por Deus. Por isso que a Bíblia não se contradiz, ela tem uma harmonia perfeita. A Bíblia Sagrada é inerrante, ou seja, ela não contém erros, ela é infalível, ou seja, ela não falha, e ela é suficiente. Ela é toda suficiente quanto à salvação de todo aquele que crê. Ou seja, tudo aquilo que o homem precisa saber da parte de Deus com relação à salvação e à vida cotidiana, a palavra de Deus tem a resposta para você. Amém? O Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Fala comigo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105, tá? Se você quiser anotar, esse texto é lindíssimo. Vamos ver outro texto que fala sobre isso. Abra comigo Salmo 119. Salmo 119 é extraordinário. É um salmo inteiro só falando sobre a importância da palavra de Deus. Olha o que diz versículos 7, 8, 9, 10 e 11. A Bíblia diz assim: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. O que são os justos juízos de Deus? É a palavra de Deus. Aqui você vai ver em todo o Salmo 19, a Bíblia Sagrada ser chamada de vários nomes. Justos juízos, seus estatutos, tua palavra, teus mandamentos, teus decretos, são títulos acerca da palavra de Deus. Olha o versículo 8. Observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. Versículo 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta que o salmista faz. E a resposta é: observando conforme a tua palavra.
quanto mais nós lemos a Bíblia, quanto mais nós compreendemos a palavra de Deus, irmãos, mais puro será o nosso caminho. Amém? Quantos querem se santificar diante de Deus? Não tem como você se santificar diante de Deus, purificar o caminho. Caminho aqui são escolhas, são decisões. Soren Kierkegaard, um filósofo, ele já dizia, né? A vida é feita de várias possibilidades. E diante das possibilidades da vida, geralmente o coração humano se angustia. E diante da angústia, você só tem duas respostas, dizia Soren Kierkegaard. Ele diz, ou você cai no desespero, e em casos mais graves até no suicídio, ou então você se lança nos braços amorosos de Deus. Amém? Quantos aqui vão se lançar nos braços amorosos de Deus? Com confiança, com fé. Se você quer santificar o teu coração, tua vida, o teu caminhar com Deus, irmãos, leia a palavra de Deus. Coloca como desafio ler todos os dias a palavra de Deus, no mínimo um capítulo da Bíblia. Leia a palavra de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Talvez você me pergunte, pastor, mas qual é o número ideal de leitura bíblica? 4 capítulos. Fala comigo, 4 capítulos. Se você ler 4 capítulos da Bíblia todo dia, em menos de um ano, você vai ler a Bíblia toda, por completo. A Bíblia toda, você vai ler por completo em um ano. Imagina que coisa tremenda, você lendo toda a Bíblia em um ano. E é possível, irmão. É possível, em um mês, você ler 3 vezes o Novo Testamento. Se você ler 4 capítulos por dia. Olha que coisa linda. Imagina o domínio que você vai ter lendo 3 vezes o Novo Testamento. Você começa a memorizar as Escrituras. Os especialistas dizem que a partir da 5ª vez que você está lendo um texto da palavra, você começa a ter domínio do texto e aquele texto fica impregnado dentro da tua alma, dentro do teu coração. Quem já foi para Foz do Iguaçu aqui sabe, quando você está chegando em Foz do Iguaçu, os irmãos ali de Medianeira, Matelândia, eu não sei, algum crente, botou uma placa bem grande assim. Ele colocou na placa assim, para vencer a tentação, cite de memória a palavra de Deus. Vamos falar junto? Para vencer as tentações, cite de cor a palavra de Deus. Então nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre a Bíblia é infalível, é inerrante, é suficiente. Fala comigo, infalível, inerrante e suficiente. Amém? São os 3 aspectos principais. Nós falamos sobre a iluminação da palavra de Deus, a inspiração da palavra de Deus, falamos sobre a atração que a palavra de Deus promove nos corações humanos. Ela é um livro diferente. Se você jogar um livro secular dentro de uma cadeia, por exemplo, nem todo mundo vai querer ler. Mas se você jogar uma Bíblia lá dentro, alguém vai ler. E talvez não uma pessoa, mas várias pessoas vão ser transformadas pelo poder de Deus. A Bíblia também foi preservada ao longo dos séculos de forma sobrenatural. A palavra de Deus permanece para sempre, é o que diz Mateus 24. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Amém? A Bíblia é mais atualizada do que o jornal que você leu nessa manhã. Ela não precisa se atualizar, ela já é atualizada, ela é atual, ela é suficiente, ela tem tudo o que você precisa para viver uma vida abençoada na presença de Deus. E a 5ª característica é a precisão que nós vimos, ela é precisa, ela é correta, ela é viva, ela é eficaz. É o que nós vamos ler aqui no versículo 10 também, do Salmo 119, olha o que diz, com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Oxalá todas as manhãs nós orássemos esse versículo, né? Senhor, com todo o meu coração eu quero te buscar, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Olha que coisa linda, para você fazer um quadrinho, botar na tua geladeira, na tua casa,
e fazer uma oração todos os dias baseado nesse versículo. E o versículo 11, para nós encerrarmos: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se você guardar a palavra no teu coração, não ser apenas um mero ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus, você será uma casa sobre a rocha, um homem prudente, uma mulher prudente. Pode haver tempestades na sua vida, crises, dificuldades, vendavais, que a vida nos impõe, dor, sofrimento, dificuldades, o dia mau, né? A noite escura da alma, como nós temos falado aqui. Mas a sua casa, a sua vida, os seus planos, os seus projetos, seu casamento, o relacionamento com os filhos será inabalável, porque a palavra de Deus vai te proteger. Amém? Pode ver, quem conhece a palavra de Deus, dificilmente é enganado. Tem um poder de discernimento absurdo. Porque a palavra de Deus, ela é igual um bisturi de um cirurgião. Ela é precisa, ela é eficaz, ela funciona, ela mostra o que está lá dentro dos corações humanos. Ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela é viva e eficaz. Fala comigo, viva e eficaz. Viva porque contém a vida de Deus, e eficaz porque funciona. Está lá em Hebreus 4:12, abra comigo, Hebreus 4:12, olha o que diz aqui o texto sagrado. Nós vamos ver que a palavra de Deus é eterna, que ela tem poder em si mesma, e olha o que diz Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é afiada, irmão. E ela vai deixar você afiado também. Diante dos desafios da vida, você vai ver que a palavra de Deus vai te deixar aguçado, afiado. Uma faca sem ser amolada não tem como ser usada. Ela se torna inútil, sim ou não, irmão? Pega ali, né, um pedaço de picanha e mete uma faca sem mola. Você não vai conseguir passar nem a capa de gordura. Mas se você amolar direitinho uma faca, ainda mais se for dos dois lados, dois gumes, significa dois lados, igual era a espada romana. A ideia aqui é uma espada romana, que ela era afiada de um lado, de um outro, e ela era triangular na ponta, afiada dos dois lados. E por isso saía cortando tudo e todos. Assim, a palavra de Deus vai te deixar afiado com relação às coisas da vida. Olha o que diz, ela é como uma espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Você vai conseguir discernir o que vem da alma, o que é do corpo, o que vem do espírito, o que vem de Deus, o que vem do homem, o que é dos demônios, o que vem do inferno. Somente através da palavra de Deus. Juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Propósitos do coração. Por exemplo, o empresário que domina a palavra de Deus, ele vai ter um discernimento mais aguçado para saber ser um bom gestor das pessoas. O cara vai começar a falar, ele já vai saber o que está no coração do cara, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então ele vai ter discernimento, sabedoria, prudência, capacidade sobrenatural para lidar com recursos, para lidar com pessoas. Então, é isso que nós estamos falando aqui, irmãos. Esse texto da palavra de Deus usa três termos muito importantes. Primeiro, a Bíblia diz que ela é eficaz. Fala comigo, eficaz. A palavra aqui no original é energes, que significa operante, dinâmica, cheia de energia. Olha o poder da palavra de Deus, irmãos. Ela é operante, ou seja, ela opera dentro de nós, opera na vida dos outros. Ela é dinâmica, ou seja, ela se expande, ela se manifesta, ela tem um dinamismo, um movimento, e ela é cheia de energia. Da onde que vem essa energia? Do céu.
nos energiza. A cada manhã, quando você mergulha na palavra que é viva, que é eficaz, você é cheio de energia, de graça, de amor e de bênção do Senhor. Outra palavra é macaira, que significa, como eu falei, um bisturi de um cirurgião. Ela é eficaz, ela funciona, ela vai lá dentro, ela mostra aquilo que está dentro do nosso coração e do coração dos outros também. Ela não é feita para ferir os outros, ela é feita para nos ferir e nos curar. Ferir no sentido de nos abrir por dentro e mostrar aquilo que está dentro do nosso coração. E depois Deus vem e nos costura, nos restaura, nos renova de dentro para fora. Amém? Glória a Deus. Quem quer ser ferido, mas também curado pela palavra de Deus? E aqui nós temos que ter um cuidado, irmãos. Tem muita gente que usa a palavra de Deus a seu favor. Usa a palavra de Deus para enganar os outros. Usa a palavra de Deus para se dar bem. Você não pode usar a palavra de Deus com motivações egoístas. Isso é um erro grotesco, terrível. Por exemplo, na história, os cruzados, aqueles guerreiros medievais, eles usavam a palavra de Deus para sair matando os judeus e os mouros, que eram os árabes, dizendo que o Papa tinha mandado eles tomar de volta Jerusalém e quem estivesse no caminho tinha que morrer. E por isso milhares, milhões de pessoas foram mortas, crianças, mulheres, vilas, aldeias, no caminho de Jerusalém, eram dizimadas, eram destruídas, usando indevidamente a palavra de Deus. Meu irmão, se você usar indevidamente a palavra de Deus, você vai se ver com o Deus da palavra. E Deus vai vir cobrar você. Nunca use a palavra de Deus de forma egoísta, mas sim de forma correta, honesta e precisa. Amém? Glória a Deus. Muitos livros têm sido escritos por servos de Deus durante toda a história, mas apenas os 66 livros reunidos na Bíblia são considerados inspirados por Deus. Uma inspiração divina. Fala comigo, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, totalizando 66 livros. Essa coleção completa dos livros sagrados, os especialistas, os biblistas, os teólogos chamam de cânon. Cânon é uma palavra grega que significa vara de medir. Vara de medida, era uma espécie de vara, geralmente nos tempos antigos, era um côvado, que era aproximadamente meio metro, 45 centímetros. Era uma vara que eles usavam para medir. Tem um sentido também de servir de norma, de regra. Assim a Bíblia Sagrada, irmãos, é a nossa regra de fé e de conduta. Amém? Fala comigo, a Bíblia é minha regra de fé e de conduta. Então, irmãos, lembre-se, se você se diz um cristão, você não faz o que você quer, você não faz os seus achismos, você não segue a tua vontade, muito menos a vontade do mundo. Os conceitos errados, as filosofias mundanas não podem fazer parte da sua vida. Por exemplo, materialismo, o apego excessivo às coisas materiais. O mundo é assim, sim ou não, irmãos? Você vale o quanto você possui. Se você é rico, você é exaltado pela sociedade. Você é venerado pelas pessoas. Se você é uma pessoa simples, você é desprezado por muitas pessoas. O materialismo está impregnado na nossa sociedade. Outra filosofia mundana é o hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca do prazer pelo prazer. Irmãos, não que Deus seja contra o prazer, tá bom? Deus é a favor do deleite. Você vai encontrar a palavra prazer, gozo, deleite. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Existem prazeres abençoadores.
prazeres limitados dentro da palavra de Deus, prazeres que não são autodestrutivos e muito menos vão prejudicar os outros, um ato de desamor. Mas a nossa sociedade busca o prazer pelo prazer, não importa se arrebenta com os outros, não importa se esfola a família, não importa se autodestrói, nós vivemos numa sociedade hedonista. Sim ou não, irmãos? Outra filosofia equivocada do mundo atual é o pluralismo. O que é o pluralismo? Hoje ninguém sabe direito o que acredita, o que crê. Hoje, aquilo que é errado é colocado como certo, sim ou não? E aquilo que é correto do ponto de vista moral, ético, segundo a palavra de Deus, é visto como cafona, quadrado, fundamentalista, ortodoxo. A família está sendo perseguida, a palavra de Deus tem sido banida das escolas, das instituições. Os objetos, né, que simbolizam o cristianismo têm sido vilipendiado, e o pecado, a iniquidade, a sujeira tem sido exaltado. Tudo isso por causa do pluralismo. Fala comigo, pluralismo. Perspectivas mundanas, perspectivas diabólicas, filosofias destruidoras da família. Esse dia eu estava lendo uma notícia na internet, eles estão querendo tirar das fichas do governo a palavra pai e mãe. Na hora que você está preenchendo uma ficha, eles querem tirar os dois gêneros da ficha de cadastro. Olha só aonde eles querem chegar. Destruir o conceito de família tradicional. Destruir os valores cristãos. Destruir os pilares e os fundamentos do mundo ocidental criado ao longo dos séculos, querido, e firmados através da palavra de Deus. Tudo isso é influência do cristianismo. Eles querem destruir o conceito de família. E vocês sabem quem são, né? Não precisa nem falar aqui. São os vermelhinhos. Eles querem destruir tudo. Porque destruindo a família, o que acontece? Os indivíduos ficam soltos, a família já não é um porto seguro, e o porto seguro então vai ser o Estado. O Estado é a mãe dos indivíduos. E é ali que eles saqueiam, roubam e desgraçam a nação, se fazendo de mãe e pai dos indivíduos, destruindo as famílias, destruindo os conceitos tradicionais cristãos, os valores cristãos, e acabando com o refúgio, um pedacinho do céu, chamado família. O Estado é a família. A família não ensina mais os filhos. Quem ensina é o Estado. E aí eles metem doutrinações terríveis, filosofias destrutivas e destroem a ideia de família. Tudo isso por falta da palavra de Deus. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Vamos lutar pela Bíblia, irmão. A Bíblia é nossa regra de fé e de prática. Como é que foi escrito o cânon do Antigo Testamento? Os livros do Antigo Testamento foram reunidos e confirmados como de origem divina aproximadamente no ano 90 depois de Cristo. Teve grande influência dos hebreus, tá? Os israelitas são as pessoas responsáveis de fechar o cânon bíblico do Antigo Testamento. Nós, protestantes, seguimos o índice de livros considerados inspirados por Deus, que também os judeus consideram inspirados por Deus, tá? Ele é composto de 5 livros da lei. Aqui a palavra no original é a palavra Torá, que significa lei. Também nós conhecemos como Pentateuco ou a lei mosaica. E aí nós temos o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Amém? Gênesis fala o início de tudo. Êxodo fala da saída do povo de Israel do Egito. Levítico fala de leis cerimoniais. É Deus colocando em ordem o seu povo, estabelecendo leis e detalhes da vida cotidiana do seu povo.
Olha só, irmãos, a Bíblia fala até, naquele tempo, o que deveria ser feito quando uma pessoa evacuava. Olha só. Não podia fazer cocô em qualquer canto, não. Até esse detalhe a Bíblia fala, irmão. Você tinha que procurar um cantinho, evacuar, fazer um buraquinho, né? Fazer lá dentro e depois tapar com uma pazinha. Até isso a Bíblia fala, gente. Detalhes do dia a dia dos israelitas. Deus pegou um povo todo esfolado, estourado, com uma mente cativa, arruinado, e através de Moisés e dos seus mandamentos, levantou uma nação para a glória de Deus. Amém? Que perdura até hoje, uma nação estruturada, uma nação, né, poderosa até hoje. Os israelitas no Oriente Médio, por exemplo, é a maior nação do Oriente Médio em termos de riqueza e em termos de armamento bélico. Pra você ter uma ideia, Israel tem mais de 300 ogivas nucleares. 300. Os Estados Unidos aproximadamente tem 700. E a Rússia, 900. Israel é uma potência mundial. Aí vem o livro de Números, que fala da conquista do povo, o povo peregrinando ainda, né? Ainda não conquistando, mas andando na direção da terra prometida. Ali nós vemos as primeiras guerras, os primeiros conflitos, e depois nós temos o livro de Deuteronômio. Deutero significa repetição, e nômio significa lei, da palavra noma, lei. Repetição da lei de Deus. Então, no final da vida, Moisés escreve um livro, trazendo à memória os grandes feitos do Senhor, e não apenas isso, irmãos, relembrando os israelitas daquilo que Deus havia dito, daquilo que Deus estava ensinando, daquilo que Deus estava falando ao seu povo. Amém? Provavelmente o finalzinho de Deuteronômio não foi Moisés que escreveu, foi o próprio Josué, que assumiu o lugar de Moisés no fim da vida de Moisés. Amém? Depois vem 12 livros históricos, irmãos. 12 livros históricos. A nossa Bíblia não está em ordem cronológica, como a dos judeus. A Bíblia judaica é diferente da nossa. Ela começa em Gênesis e termina em 2 Crônicas. A nossa começa em Gênesis e termina onde, gente? O Antigo Testamento. Vamos ver se vocês sabem. Qual é o último livro do Antigo Testamento? Hein? Olha, agora vocês sabem, né? Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. E termina com uma palavra profética. E eis que nos últimos dias enviarei o espírito de Elias, e converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não haja maldição sobre a terra, mas sim a bênção do Senhor sobre os lares. Glória a Deus. O que é o espírito de Elias? É o espírito profético, é o espírito messiânico, é o espírito de Jesus de Nazaré que está nas nossas vidas. Vocês podem ver, depois que um homem é transformado pelo poder de Deus, ele se torna um pai melhor, um marido melhor. É ou não é? É. As mulheres estão aqui para ser prova disso. Quanto mais você se render a Deus, você que é homem, que está aqui, melhor você fica como homem. Ganha o coração dos seus filhos, ganha o coração da sua esposa, porque o espírito de Elias, o espírito profético de Cristo, está nos nossos corações. Amém? Aí logo depois do Pentateuco, os 5 primeiros livros, vem então os 12 livros históricos. A nossa Bíblia está organizada não em ordem cronológica, mas em blocos de livros semelhantes. Primeiro o Pentateuco, a lei mosaica, a lei de Deus, o início de todas as coisas. O início da criação, o início da nação de Israel. De repente vem os 12 livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Josué, o que trata Josué, irmãos?
falando rapidamente aqui. Josué fala da conquista de Israel. Israel agora, debaixo de uma promessa de Deus, entra na terra prometida e conquista a terra que Deus havia prometido para aquela nação que estava presa lá no Egito. Amém? Então, aqui aparecem todas as guerras, as conquistas, a liderança de Josué, coisas tremendas que Deus faz. Mas aí no final de Josué você vai observar algo tremendo, irmãos. Josué, infelizmente, erra de forma grotesca. Ele não deixou um sucessor no seu lugar. Ele não deu um legado à sua liderança. E aí, quando Josué partiu dessa terra, não havia uma liderança sobre Israel. A Bíblia diz que cada um fazia aquilo que estava no seu coração. Irmão, quando não existe liderança, o povo se perde. É a mesma coisa que acontece dentro de uma casa. Quando não existe uma liderança masculina, uma liderança ou de uma mulher, né, caso não tenha, o esposo faleceu ou não, né, ficou viúva ou divorciada, obviamente ela assume os dois papéis. Mas se não existe uma liderança, irmão, dentro de casa, seja do papai, seja da mamãe, vira um trem. O trem desanda. Sim ou não? Assim também aconteceu com Israel no período de Juízes. Deus teve que levantar homens através de períodos históricos para que esses homens reassumissem o papel de liderança e o povo que havia se perdido, se corrompido, se voltasse novamente para Deus e vencesse os seus inimigos que estavam tramando ao redor. Aí vem Ruth, né? Ruth é lindo ali, um episódio lindíssimo de Ruth. Fala desse período também dos juízes, onde uma mulher tem uma aliança com a sua nora, Ruth e Noemi, né? Nós vemos esse episódio lindíssimo aqui, como também Deus resgata essa mulher, e através da linhagem de Ruth veio o grande rei Davi. Ruth se casa com Boaz, Boaz é pai de Jessé, que depois é pai do rei Davi. Daí vem 1º e 2 Samuel, período dos reis, 1º e 2 Reis também, todas as histórias dos reis, e 1º e 2 Crônicas, também histórias do período monárquico de Israel. Depois vem o livro de Esdras, que já é um período do cativeiro, onde Deus levanta, né, de volta no final desse período de 70 anos, Esdras e Neemias são trazidos de volta para a terra de Israel para restaurar o povo de Israel. Amém? Leia a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia tem cada história linda, preciosa. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais histórias tremendas e preciosas você vai aprender. E no final desses 12 livros históricos, nós temos o livro de Esther, da famosa rainha Esther, que, se rendendo diante de Deus, aos propósitos divinos, Deus usou essa grande mulher para salvar a nação de Israel. Amém? Só aqui rapidinho para você saber o que trata, né, os principais assuntos de cada livro. Depois dos 12 livros históricos, vem os 5 livros poéticos. Fala comigo, 5 livros poéticos. Quais são eles? Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão, tá? São 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Jó, você sabe, é um patriarca, ele é do tempo de Abraão, para você ter uma ideia, por mais que ele esteja ali no meio da Bíblia, ele é do tempo lá do Gênesis. Quase ninguém sabe disso, mas Jó era dos tempos de Abraão, dos patriarcas, antes da lei mosaica, antes da Torá. É o livro mais antigo da Bíblia, considerado um dos livros mais antigos da Bíblia, o livro de Jó, que fala de um homem que temia Deus, de repente perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé. Por mais que entrou em conflito, em desespero, seus 3 amigos, né, o julgaram de forma indevida, pela sua fé e a sua confiança em Deus, no final de toda a sua vida, o que aconteceu?
ele prosperou e foi mais abençoado e restaurou totalmente e plenamente a sua vida por causa da sua fé no Senhor. Aí depois vem o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, vocês sabem, são 150 e poucos capítulos, que são hinos, canções, poemas hebraicos, né? Canções de todos os tipos. 75% dos Salmos foi escrito por Davi. Por isso a gente geralmente liga o livro dos Salmos com Davi. Mas também foi escrito por Asaf, que era uma espécie de mestre de música de Israel. Também foi escrito pelos filhos de Coré, que eram os músicos e instrumentistas da casa de Deus, que comporam vários cânticos também. Está sempre escrito embaixo, salmo escrito pelos filhos de Coré. Também tem salmos ali de Moisés. Tem salmos de Moisés. Como o Salmo 119, que a gente leu hoje, é considerado um salmo mosaico de Moisés, do grande profeta lá do Pentateuco, Moisés, tá bom? Depois vem o livro de Provérbios, que são ensinamentos práticos do nosso dia a dia. Tem 700 e poucos provérbios, irmãos. 700 e poucos provérbios. Se você realmente quer ser sábio, qual é o livro que você tem que ler? Provérbios. Provérbios são coisas práticas do dia a dia. Como a gente tem que lidar com os filhos, né? Os 6 primeiros capítulos é um pai ensinando o filho como é que ele tem que se portar diante das tentações, dos desafios, com relação aos seus próprios pais, com relação à vida. É lindíssimo, irmão, lindíssimo. E depois são conselhos práticos do dia a dia, que se você colocar em prática, você vai crescer em graça, sabedoria e conhecimento da parte de Deus. Amém? Depois nós vemos o livro de Eclesiastes, que é o livro também de Salomão. O homem mais inteligente que já passou na terra, depois de Jesus, é claro. O livro de Eclesiastes é o livro do pregador. É uma espécie de reflexão acerca da vida, das coisas que acontecem. Um homem que teve tudo, tudo que esse mundo pode oferecer, Salomão tinha. E no final da sua vida ele faz uma reflexão e escreve o livro de Eclesiastes e termina de forma tremendo o livro de Eclesiastes. Ele fala sobre tudo que eu falei, sobre tudo que eu disse, se resume numa coisa: teme ao Senhor e obedeça os seus mandamentos. Amém? Ele fala que as coisas que esse mundo oferece é tudo vaidade. E ele também diz que o nosso coração tem que estar pegado à eternidade. Devemos desfrutar das coisas da vida? Sim, mas obedecendo a palavra e com o temor do Senhor. E ele também nos ensina que há tempo para todas as coisas. Amém, irmãos? Saiba esperar o tempo de Deus. Logo de seguida vem Cantares. Cantares é uma carta de amor entre o marido, Salomão, e a sua esposa, uma morena muito bonita, que ele encontrou no meio da vinha e se apaixonou por ela, pela sua beleza, pelo seu coração. Nós vemos ali uma carta erótica, amorosa, de amor entre marido e mulher, mas que também revela, irmãos, o amor de Cristo pela igreja. Olha que coisa linda. Ao mesmo tempo que revela o amor do marido pela mulher, de Salomão pela sunamita, também em alguns momentos ali você vai ver que existe um paralelo entre Cristo, o amado da nossa alma, e a sua igreja, a igreja de Jesus. Amém? Nós vamos até comprar um presentinho para nossa filha. Ano que vem ela vai para Maringá. E aí nós escolhemos um versículo para colocar num pingentezinho com a foto da nossa família. Para botar aqui ela colocar, para nunca se esquecer de nós. É claro que ela não vai se esquecer, né? Mas para ela sempre se lembrar da gente. E é um texto de Cantares. Fala que o texto fala assim: põe-me como um selo no teu coração, e as muitas águas não podem transbordar esse amor. Olha que coisa linda. Me coloque como um selo, como uma espécie de tatuagem no teu coração. E as muitas águas, ou seja, as muitas dificuldades, não poderão destruir
esse amor. Lindo, né, gente? É a Bíblia. A Bíblia Sagrada é assim, ela tem tudo para todos, resposta o tempo todo para abençoar o nosso coração. Depois vem os 17 livros proféticos. Fala comigo, 17 livros proféticos. Nós vemos os profetas maiores, Isaías, né, o grande profeta messiânico Isaías. Nós vemos Jeremias, o profeta chorão. Você vai ver que era um cara extremamente melancólico, choroso, mas abençoadíssimo. Nós vemos as lamentações, que são os choros e prantos de Jeremias, vendo a corrupção do povo de Israel. Nós vemos Ezequiel, um homem tremendo que teve visões espirituais, viu anjo na beira do rio. Teve vislumbres de Jesus, e não só de Jesus, do período escatológico, das coisas que ainda vão acontecer. Ezequiel viu. Olha que coisa tremenda, irmão. Você, cheio do Espírito Santo, você pode ter visões espirituais. Amém? Quem já teve alguma visão espiritual aí? Levanta a mão. Tremendo, gente, tremendo. Você pode ter visões de coisas até que não aconteceram ainda. Coisas que estão acontecendo na tua vida, coisas que acontecem na vida dos outros. Ezequiel é uma prova viva de que um homem cheio do Espírito Santo pode ver anjo. A Bíblia diz que o anjo chegou na beira do rio Quebar, e quando ele viu o anjo, ele caiu para trás. Ou então ele caía prostrado diante da glória do anjo. Não adorando o anjo, mas assim, impactado com aquele vislumbre de glória extraordinário. Tudo isso está na Bíblia para você. Leia essas histórias preciosas. Aí vem Daniel, né, o grande Daniel, estadista, o líder de Israel, né, um dos principais da terra de Israel, que foram levados para a Babilônia, e ali se destacaram como homens sábios. Um homem que sonhava e as coisas aconteciam. Um homem que teve vislumbre também do futuro, de eventos escatológicos. Tudo isso porque a Bíblia diz que ele 3 vezes por dia, ele abria sua janela, e da sua varanda ele orava na direção de Jerusalém. Ele era um homem de oração. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem que foi jogado numa cova. E o que aconteceu, irmãos? Deus o protegeu dos leões. Ele e seus colegas, né, os seus colegas foram jogados numa fornalha. E um quarto homem apareceu dentro da fornalha. Quem é esse quarto homem? Provavelmente, dizem os especialistas, uma aparição de Cristo antes da encarnação. Tem até um livro chamado O Quarto Homem, que relata esse episódio da Bíblia Sagrada. Irmãos, é tremendas histórias extraordinárias do poder de Deus através da vida de Daniel. Daí vem os profetas menorzinhos, né? Menorzinhos com relação ao volume do que eles escreveram. Não é que eles eram menores em qualidade ou em eficácia, não, nada disso. Eles são menores porque eram livros menorzinhos, pequeninos, livros pequeninos. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, né? O grande profeta Jonas foi engolido por um grande peixe, provavelmente uma baleia, né? Tubarão que não é, né? Senão ele tinha virado carne moída. Mas provavelmente esse grande peixe era uma grande baleia, né? Que depois de 3 dias o vomitou na beira da praia, e ele teve aquela experiência extraordinária com o Senhor. Tudo isso simbolizando o Cristo que ficaria no ventre da terra durante 3 dias e que ressuscitaria dentre os mortos depois. Amém, irmãos? Olha que coisa tremenda. A experiência que um profeta teve lá no Antigo Testamento era um símbolo do Cristo que viria centenas de anos depois. Profeta Jonas. E para terminar, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, né? Ageu e Zacarias foram 2 grandes profetas que ajudaram no processo de reconstrução da terra de Israel, e Malaquias. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.
Olha que coisa tremenda é a palavra de Deus. E para terminar, os livros apócrifos. Você sabe que a Bíblia, né, usada pela Igreja Católica Romana, ela tem 7 livros a mais do que os nossos livros, né, a Bíblia protestante. E também o Antigo Testamento judaico. Todos eles estão no Antigo Testamento. Eles são considerados apócrifos por quê? Porque nós consideramos que eles não são genuínos, eles não são autênticos, não têm autoridade divina. Quais são esses livros que a Igreja Católica tem, que nós protestantes não temos? O livro de Tobias, o livro de Baraque, o livro de Judite, 1ª e 2ª Macabeus, que é uma espécie de revolta dos judeus, no ano mais ou menos 3 a.C., Sabedoria e Eclesiastes. Todos esses 7 livros, chamados de apócrifos, a palavra apócrifo no grego significa secretos, e eles até o século XII, irmãos, não existiam nem na Bíblia Católica. Eles foram acrescentados no século XII na Igreja Católica, porque a Igreja Católica precisava de elementos para formular suas doutrinas equivocadas, como por exemplo, a doutrina da indulgência, que vocês sabem, teve muito na Idade Média, a Igreja Católica, para poder construir, né, a Capela Sistina, a Capela de São Pedro, o Vaticano. Se você for lá em Roma, você fica encantado com aquele lugar esplendoroso, cheio de ouro, cheio de monumento. Tudo aquilo foi construído através das indulgências, que era uma doutrina equivocada, onde se vendia o perdão, se vendia um pedacinho, um terreno no céu. Eles faziam teatro nas aldeias, e depois daqueles teatros apavorantes, falando sobre o céu e o inferno, eles colocavam urnas, baús lá, e diziam, olha, se vocês não derem dinheiro, recursos, a alma dos entes queridos de vocês vão ficar no purgatório e não vão subir aos céus, e vão cair no inferno. E aí as pessoas simples, singelas, a maioria iletradas, ficavam desesperadas com aquilo, e principalmente os ricos, abastados, davam grandes somas, grandes quantias de dinheiro, que eram tudo levadas para Roma. Entenderam? Então são livros que foram acrescentados 12 séculos depois, são desconsideradas pelos judeus, são tidos como livros gnósticos, livros que contam algumas histórias do povo de Israel, mas que não são inspirados por Deus, nem pelos judeus e nem pelos protestantes. Amém? E por último, irmãos, então, nós temos também o cânon do Novo Testamento. Tá? O Novo Testamento tem 27 livros classificados em 4 grupos. Os 4 evangelhos, como é que é o nome dos 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. A vida, o nascimento, a vida, obra, morte, ressurreição e ascensão de Jesus de Nazaré. Depois vem o livro de Atos, um livro histórico dos atos do Espírito Santo. Depois vem as cartas paulinas, que começa com Romanos e vai até Filemão. São 21 epístolas, as primeiras, tudo do apóstolo Paulo. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Aí vem Hebreus, 1ª e 2ª Timóteo, né? Tito, Filemão, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João e o livro de Judas. Todos esses eram cartas pastorais às comunidades cristãs que faziam parte das igrejas cristãs espalhadas pelo mundo, que a gente chama de igreja primitiva. Fala comigo, igreja primitiva. Então, até o 4º século, irmãos, não havia denominação nenhuma. Ela surgiu a partir do 4º século. Eram apenas comunidades, uma só por cidade, e essas comunidades eram cuidadas por pastores e bispos. Bispos eram uma espécie de pastor de uma região. Era um pastor de pastores.
E essas comunidades receberam essas cartas, as cartas paulinas, as cartas de Pedro, a carta de João, e todas essas cartas de Judas, e todas essas de Hebreus, né, que nós mencionamos. E essas cartas rodavam as igrejas para que as igrejas fossem ensinadas, doutrinadas e aprendessem sobre a vida e obra de Jesus. Amém? E por último, o último livro no cânon, que é o índice de livros considerados inspirados por Deus, é o livro de Apocalipse. Apocalipse, em grego, significa revelação. Por isso que a Bíblia em inglês, né? Está nosso professor aqui, nossa teacher, Revelation. Em inglês, se você abrir uma Bíblia em inglês, não está escrito Apocalipse igual a nós. Está escrito Revelation, o livro da revelação, onde Deus tira o véu e nos revela as coisas que já aconteceram, tem eventos do passado, que estão acontecendo diante dos nossos olhos, e as coisas que ainda vão acontecer. Amém? Fala comigo, 4 evangelhos, um livro histórico, 21 cartas pastorais e um livro profético. Qual é o livro profético? Apocalipse. Amém? Todos esses livros são considerados inspirados por Deus. São 27 livros no Novo Testamento. E quantos livros no Antigo Testamento? 39. Fala comigo, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Amém, irmãos? Quem é que vai ler a Bíblia comigo? Tudo isso, irmão, nós estamos fazendo só uma breve aqui, né? Menção para gerar no teu coração o desejo de conhecer cada dia mais a palavra de Deus. Muitas coisas que eu falei aqui são espontâneas, né? Eu fui me lembrando aqui, falando rapidamente para vocês, só para vocês terem uma noção de cada livro, de cada história, de cada coisa, para gerar no coraçãozinho de vocês desejo de ler a palavra de Deus. Amém? Quem vai guardar a palavra de Deus no seu coração? Lembra do que nós lemos hoje no Salmo. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se você quer viver uma vida vencendo o pecado, vencendo as tentações, que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração. Que não apenas o pastor Giovanni conheça a palavra de Deus, mas que todas as ovelhinhas na casa na rocha estejam cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, conheçam as histórias bíblicas, sejam capazes de ensinar outras pessoas os grandes feitos do Senhor, as maravilhas do nosso Deus. Amém? Coloque-se de pé comigo, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Que ano que vem, irmãos, seja o ano da palavra de Deus para a sua vida. Faça um propósito diante de Deus. Começa hoje, se você puder, ler no mínimo um capítulo por mês. Por mês não, por dia. Por mês é muito pouco. Por dia, leia no mínimo. Eu faço isso. No mínimo um capítulo da Bíblia eu leio por dia. Para não ler nada. Um capítulo da Bíblia para me encher da palavra de Deus. E qual é o ideal? 4 capítulos. 4 capítulos é o ideal para você ler todos os dias. Compra um caderninho, né? Igual o pastor Giovanni tem um caderninho lá dentro da minha sala. Eu faço as anotações do que Deus fala comigo. E muitas dessas anotações viram o quê? Pregações para vocês. Amém? Se você quer ser usado por Deus, irmãos, leia a palavra de Deus. Você não vai ser enganado pelas pessoas. Você vai ter prudência, sabedoria, discernimento e capacidade sobrenatural para resolver problemas, crises, pepinos e toda sorte de dificuldades que esse mundo nos impõe. Fecha os olhinhos, coloca a mão no seu coração, fala comigo assim: Senhor, eu quero e preciso guardar a palavra de Deus no meu coração. Me ajuda, Jesus, a mergulhar na tua palavra e meditar
todos os dias nos teus mandamentos. Senhor, me ajuda a botar em prática a tua palavra todos os dias, no meu dia a dia, que eu possa viver conhecendo a tua palavra, vivendo pela tua palavra, me movendo pela tua palavra, sendo guiado pela tua palavra e pelo teu poder. Senhor, opera na minha vida, através da tua palavra. Se algo pode me transformar, é o poder da tua palavra. Senhor, eu me rendo, eu me entrego completamente ao alinhamento e ao ajuste da tua palavra. Em o nome de Jesus, amém e amém. Levanta suas mãos para os céus, quero terminar abençoando a sua vida. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha de paz. Que a graça do Senhor, o poder da palavra venha sobre você, que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração, que você tenha uma semana abençoada, agraciada, cheio da graça e da glória de Deus. Que o Senhor perdoe os teus pecados, te lave com o seu sangue precioso, te purifique, te preserve, te guarde com o seu poder. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito até a volta de Jesus de Nazaré. Que a bênção, a paz de Deus, que excede todo entendimento, a prosperidade do alto, venha sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, domingo que vem, nós temos mais uma palavra sobre isso, tá? Foi só uma introdução hoje. Domingo que vem nós vamos continuar e vamos terminar, se Deus quiser, Hoje Deus me deu uma direção diferente aqui no meio da ministração, tá? E aí a gente segue o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Deus te abençoe, traga pessoas, amigos, colegas, vamos caminhar junto, vamos encher isso aqui de pessoas abençoadas por Deus. Deus abençoe, preciosos. Beijão, se alguém precisar de oração, alguma coisa, estou à disposição aqui. Deus os abençoe. Paz.